Eu recebi com grande satisfação esse convite, porque além da toda a trajetória que nós temos no Ministério Público, né, como tu disseste, no momento eu também sou estudante, né, sou graduanda, né, aproximadamente na metade do curso da psicologia, e o interesse pela psicologia surgiu exatamente a partir da atuação no Ministério Público, porque no Ministério Público nós trabalhamos com o humano, né? E o humano, com todas as suas alegrias, tristezas, dores, celebrações, enfim, isso tem uma ligação muito direta com o estudo da psicologia. Eu acho uma carreira brilhante, parabenizo as nossas convidadas e acredito que vai ser uma manhã muito interessante para desmistificar uma série de conceitos, para esclarecer uma série de conceitos, que há muita confusão sobre isso, né? E também pelo momento importante que nós estamos vivendo, né? Depois de um período pandêmico, que nós ainda estamos com uma série de sequelas, de consequências, né? Inclusive saiu na Zero Hora uma matéria sobre o aumento dos casos de depressão, especialmente no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, né, na casa dos 17%, se não me engano, esse dos casos notificados, dos casos conhecidos, fora os casos que não são conhecidos, né? Então, mais do que nunca é importante falar sobre a saúde mental, né? Mais do que nunca é importante nós esclarecermos e nos apropriarmos desses conceitos. E, nesse sentido, as nossas convidadas, né, vão nos ajudar muito. Então, nós temos a Ana Paula Schmidt Lourenço, que é analista do Ministério Público, ela é psicóloga formada pela URGS, é especialista em psicologia clínica e psicanálise pela URGS também, especialista em psicologia jurídica, e ela também é psicoterapeuta de adolescentes e adultos e trabalha no Ministério Público, né, como analista, e é mestranda pela URGS em psicologia. Também temos a Laura Alonso de Bem, analista do Ministério Público, psicóloga, mestre em psicologia social e da personalidade, especialista em terapia de casal e família e especialista em terapia cognitivo-comportamental. E eu, inclusive, havia comentado com elas, eu acho extremamente interessante que nós temos duas, digamos assim, das mais conhecidas vertentes nas psicoterapias, nas diversas psicoterapias que possuímos, que conhecemos e que estamos desenvolvendo ainda, né, porque tudo é uma construção, e eu tenho certeza que essa vai ser uma manhã muito esclarecedora e muito proveitosa. Então, com a palavra com as nossas psicólogas. Obrigada. Bom dia, então, a todos. Eu vou iniciar a nossa apresentação. Primeiro, agradecendo o convite, então, para estar aqui, né, em nome do Serviço de Perícias em Saúde, para poder estar apresentando, então, mais um evento do Conversando e Pensando Saúde Mental. E hoje, então, a nossa proposta é falar um pouco sobre psicoterapia. E a gente sabe que esse é um tema que a gente poderia ficar aqui conversando durante o dia inteiro, se a gente quisesse, né, e pudesse. Então, certamente, o assunto não se esgota, né, nesse tempo que a gente tem, no material que a gente vai apresentar. A gente pensou, então, em alguns pontos principais, talvez, para poder estar conversando um pouquinho, que seria, então, o que é a terapia, a psicoterapia, quem se beneficia, quando buscar. Então, a gente traz aqui algumas ideias para partilhar com vocês. Então, para começar, né, então, psicoterapia, esse termo, ele tem uma origem grega, em que psique significa mente, e terapeia significa tratar, cuidar. Então, a psicoterapia, ela é um processo de intervenção terapêutica, né? Então, de tratamento, de cuidado para os problemas da mente. E quando a gente fala também em mente, né, é algo que a gente pode pensar de não ser algo palpável, algo concreto. A mente, ela envolve dimensões que a gente, então,
pensa na dimensão física mesmo, biológica do cérebro, com toda a química, né, dos neurotransmissores, a dimensão das emoções, a dimensão das cognições, dos pensamentos, a dimensão do comportamento, então como é que tudo isso que se processa internamente se expressa, né, como é que eu manifesto, e essa inter-relação dessas dimensões, então, que fazem parte do que a gente entende como mente, é o que é o objeto, então, da psicoterapia. A gente trouxe essa imagem, né? Acho que a Ana pode falar um pouquinho. Bom dia, antes, assim, bom dia a todos, grata por estar aqui, podendo dividir um pouquinho. A gente pensou essa apresentação de um jeito fluido, que a gente possa ir se revezando e conversando. Então, vamos eventualmente alternar, assim, as falas. Essa imagem é bem conhecida, acho que circula, assim, na internet, nas redes sociais. Eu acho uma imagem especialmente cara e interessante para se explicar um pouco a noção desse espaço, do que a gente chama, do que muitas correntes de psicoterapia chamam de setting. Esse espaço que é montado, às vezes 2 poltronas, às vezes uma poltrona e um divã, e onde tem uma pessoa ali que escuta e uma pessoa que traz alguma coisa apresenta alguma coisa, apresenta a sua história. E essa imagem traz essa alusão a um emaranhado, a esse novelo enrolado de várias cores, e é isso que se apresenta muitas vezes numa sessão de terapia. E essa imagem é interessante justamente pela ideia do quanto no dia a dia, em cima do que a Laura trouxe, o quanto nós vivemos, as coisas acontecem, nós temos as nossas rotinas, nós temos comportamentos automáticos, pensamentos automáticos, afetos que muitas vezes nos invadem e a gente não processa, não entende, a gente só sente, só que o compromisso seguinte faz com que eu atropele aquela minha sensação, porque eu tenho outra coisa para fazer, porque eu tenho outra coisa para pensar. O dia vai nos sobrepondo situações, informações, afetos, comportamentos, graus de consciência maiores ou menores sobre aquela situação que a gente está vivendo. No fim do dia, ninguém para pensar sobre isso, ninguém para sentar na sua casa, no seu sofá e desenrolar aquelas coisas e classificá-las. Isso é aqui, eu tenho que resolver. Isso aconteceu, eu entendi, já resolvi. Então, esse emaranhado, a gente vai dormir com esse emaranhado. E os sonhos, o sono, não são restabelecedores disso. A gente amanhece e começa tudo de novo. Muitas vezes, esse espaço de terapia é um momento de parar e reorganizar tudo aquilo. Tentar olhar para aquilo de novo, às vezes afastado do afeto daquilo que é super importante. Quando a gente está vivendo uma situação, embriagados daquele afeto, muitas vezes a gente não consegue entender ela, e essa distância do tempo, inclusive, essa distância de chegar afastado dessa situação e poder falar dela, lembrar o que causou, o que sentiu, o que pensou, é especialmente rico. E para um interlocutor, que a gente vai falar mais adiante. Aqui a gente achou importante chamar atenção para o fato de que a psicoterapia, ela não é uma atividade, uma prática reconhecida como profissão aqui no Brasil, né? Então, assim, os psicólogos que fazem psicoterapia, eles sim, a psicologia, ela é uma atividade, é uma profissão, né, reconhecida, regulamentada, então que tem um conselho de classe, que tem um órgão que normatiza, que orienta e que fiscaliza. Então, a psicologia, que é a psicoterapia, que é praticada por psicólogos, ela é um procedimento baseado em evidências científicas que é mundialmente reconhecido como um tratamento de primeira escolha para diversos transtornos mentais. O que acontece é que, por não ser, então, uma prática reconhecida, diversos profissionais com diferentes formações podem se dizer psicoterapeutas e exercer essa tarefa. Isso é bastante perigoso quando a gente pensa que as pessoas, quando vão buscar, né, uma psicoterapia, elas geralmente estão em sofrimento, estão numa situação de fragilidade, de vulnerabilidade, e chegam, então, e entregam isso nas mãos de uma pessoa, de um profissional, que talvez não esteja capacitado, não esteja qualificado para dar conta dessa demanda.
E isso pode causar grandes prejuízos, né? Pode causar um estrago na vida dessas pessoas. Então, a gente deixa aqui esse alerta para que a gente possa sempre estar atento a quando buscar, né, um profissional que faça psicoterapia, saber quem a gente está buscando. Já teve, até há uns 2 ou 3 anos atrás, chegou para nós lá no serviço de perícias para fazer uma avaliação de uma situação, então, que um promotor recebeu uma denúncia do Conselho de Psicologia de uma pessoa que divulgava, então, seus serviços na internet, nas mídias sociais, como psicoterapeuta, como psicanalista. Essa pessoa não tinha nenhuma formação de nível superior e fazia, né, então, uma divulgação oferecendo seus serviços, e nessa divulgação ele trazia, eu até trouxe anotado, assim, algumas especializações que ele dizia ter, inclusive usando conceitos, assim, equivocados, misturados. Ele falava em ser especialista em psicoterapia do soltar crenças limitantes, psicoterapia resolvendo ego e felicidade, especialista em psicoterapia, ciência do sucesso e crescimento financeiro, psicoterapia resolvendo dívidas, que ele tratava somatizações bioquímicas, inteligência mental, inteligência emocional e espiritual da psique. Isso entre diversas outras, era uma lista de especializações que ele dizia ter. O que acontece é que, por não ser psicólogo, então, e por não ser um profissional que tenha uma categoria, né, que não tenha uma regulamentação, o Conselho de Psicologia não podia atuar. E pessoas que têm menos instrução, que têm menos conhecimento, né, que têm menos acesso à informação, num momento de maior fragilidade e sensibilidade, talvez caiam nas mãos desses profissionais. Então, a gente achou importante aqui trazer, né, essa questão para alertar e para que a gente possa ter esse cuidado, né, quando pensar em buscar um profissional ou até mesmo indicar, né, pessoas que se dizem psicoterapeutas. E aí também, depois a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a psicanálise, porque essa pessoa, ela tinha feito um curso de EAD, em que se dizia, então, também psicanalista, né, porque a psicanálise também não é reconhecida como uma profissão, ela não tem uma regulamentação. Então, a gente tem que cuidar, né, especialmente quando a gente está falando da nossa saúde mental, né, para quem que a gente está entregando, então, essas questões da nossa vida mais íntima, né, e então fica o alerta. E só complementando o que a Laura está trazendo, os conselhos de classe, os conselhos profissionais, nem de psicologia, nem de medicina, não conseguem, de fato, agir sobre isso, porque não é da alçada deles. Então, essas pessoas estão por aí, anunciando seus serviços. A gente fez aqui um slide na contramão, o que não é psicoterapia? E isso nós retiramos da página do Ministério da Saúde. Eu não vou, vocês podem ir reconhecendo aqui algumas que são bem conhecidas, bem se fala, às vezes é motivo de meme, enfim, ali a gente tem Reiki, Shantala, tem os florais famosos, constelação familiar, que perigosamente o sistema de justiça em alguns estados, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, se aproximou bastante, e isso nos preocupa, mas a cromoterapia, enfim, algumas coisas não são psicoterapia dentro da psicologia, do que a psicologia entende como um processo psicoterapêutico. Elas não são regulamentadas pelo Conselho Federal de Psicologia, não são permitidas como práticas ao psicólogo que se apresente como tal. Enfim, nos últimos anos, nos últimos 15 anos, essa lista tentou ser enxugada. Algumas dessas práticas, inclusive, são apresentadas à sociedade pelo SUS.
Mas, enfim, isso é uma discussão enorme que a gente só quer apresentar. Aqui um pouco são nomes bonitos, como a Laura trouxe alguns exemplos disso que chegou para nós no serviço de perícias. Às vezes o emprego de algumas nomenclaturas que são da psicanálise, que são, fala em grego, em latim, isso pode cair macio nos ouvidos da gente, então é bom sempre estar bem atento. E o que não quer dizer que não se sabe que muitas dessas práticas, sim, trazem benefícios de fato, né? Mas acho que o importante é a gente saber que não são psicoterapia. Elas podem ser práticas auxiliares, complementares, podem trazer, sim, benefícios, mas não substituem. Então, a gente trouxe aqui, né, um dos mitos, a gente vai trazer alguns mitos de psicoterapia. Então, pessoas que dizem, eu já faço um processo de coach, faço meditação, então eu não preciso fazer psicoterapia. São coisas diferentes, né? Então, assim, as terapias alternativas, elas podem, sim, ser complementares, elas podem, sim, ser benéficas, mas elas não substituem. Então, fica a atenção para ter cuidado com essas práticas que não são reconhecidas cientificamente e não são regulamentadas. E que mesmo quando, então, a gente for buscar esses profissionais, que a gente busque profissionais de fato sérios e qualificados dentro dessas práticas, né? E quando a gente fala de coach, também, coach não é psicoterapia e também não é uma terapia alternativa. É um outro tipo de processo. Hoje em dia é uma prática bastante popular, né? Existem muitos coaches e existem coaches sérios que fazem um bom trabalho, né? Mas como a gente disse, é uma prática que caiu no senso comum. Muita gente se diz coach, existe coach de tudo que é atividade. Então, existem temáticas diferentes. Exato. Coach financeiro, coach de carreira, coach para concurso, coach em nutrição. Então, assim, também fica o cuidado, né? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um processo de coach, quem é esse profissional, né? E isso não substitui a psicoterapia. Se eu tenho indicação, né, de fazer um processo de fato psicoterapêutico, eu posso aliar, né? Então, a outras terapias, a outros processos que podem ser complementares e que podem ajudar, sim, naquilo que eu estou buscando. Mas de ter a clareza, né? Acho que de cada coisa no seu quadrado, né? Então, cada um dentro da sua especificidade. E o grau de benefício, aquele slide que nós mostramos antes, o SUS chama, e o sistema de saúde no geral chama de práticas integrativas, justamente em função disso que a Laura está dizendo, elas podem ser complementares. Esse grau de complementariedade depende muito de crenças pessoais, depende muito da prática em si, algumas são um pouco mais xamânicas, outras menos, enfim, algumas têm um pouco mais de lastro de estudo e de técnica, outras menos. E, bom, tem sempre aquela coisa de alguma dose de autocuidado. A pessoa ali está naquele momento entendendo que precisa de ajuda, que naquele momento tem que buscar alguma coisa. Talvez o que ela esteja buscando não seja o melhor para ela, não seja o que vai fazer o maior benefício. Por outro lado, é um primeiro passo, é um primeiro esforço de caminhar na direção de alguma coisa para se qualificar, para melhorar. Então, isso por si só tem uma dose de positivo, a gente não pode desconsiderar. Mas não vai estar entregando, talvez, tudo o que se precise. E aí, dentro disso, né, que a Ana está falando, a gente trouxe essa imagem, né, então, do bichinho ali meditando, né, vem a paz interior, eu não tenho o dia todo. Então, assim, a gente sabe que a meditação, ela traz muitos benefícios. Acho que a gente não tem dúvida disso. A questão é que, se eu tenho alguns conflitos, e eu não estou trabalhando na resolução, no entendimento, na compreensão desses conflitos, a meditação, ela não vai resolver, ela vai me ajudar, sim, a talvez me tranquilizar, a poder, naquele momento, né, ter, como a Ana Paula disse, ter um momento, sim, de autocuidado, de olhar para mim, de parar um pouco, né, de respirar, mas o conflito vai continuar existindo.
essa semana passada, uma paciente até disse, eu estava ali fazendo a minha meditação, estava tão bom, estava tranquila, relaxada, no que eu terminei a prática, a minha cabeça inundou de pensamento e de preocupação, e eu já voltei, né, ao meu funcionamento. Então, é isso, essas práticas, elas vão ajudar, mas elas por si só não vão resolver as situações que estão por trás, elas não vão direto no ponto, né, no conflito que as pessoas estão vivenciando. E aí, um outro mito, então, a gente trouxe, né, de que quem faz terapia é louco, é fraco ou tem problemas muito graves. A psicoterapia, ela tem esse preconceito já há muito tempo de que é uma prática que serve para loucos ou muito doentes. Hoje em dia, já bem menos, mas ainda existe, sim, preconceitos e julgamentos sobre quem faz. Então, além de, né, tratar, sim, com pessoas que têm psicopatologias, que têm transtornos graves e de poder ajudar a reduzir sintomas e a trabalhar como lidar, né, com essas questões que envolvem os transtornos mentais, a psicoterapia também pode estar voltada para autoconhecimento, autorrealização, ressignificação de experiências, reorganização de projetos de vida, projetos de trabalho, melhora das relações sociais e afetivas, então, né, de relacionamentos familiares, relacionamentos afetivos. Então, a psicoterapia, ela também se presta para ajudar as pessoas com as questões e as dificuldades do dia a dia, da nossa vida ordinária, né? Então, ela não serve só para quem tem problemas muito graves, nem para quem é o dito louco, né? E especialmente quando a gente fala, ou quando a gente ouve falar, né, em fracos, quem procura terapia, então é porque é fraco. O que a gente costuma dizer é que é justamente o contrário, né? Para procurar uma psicoterapia, precisa ter uma certa dose de coragem, né? Então, assim, coragem num primeiro momento para superar o preconceito, para passar por cima, né, do julgamento, talvez, de outras pessoas, de familiares, de amigos. Precisa uma certa dose de coragem para olhar para dentro de si, olhar para questões que às vezes são doídas, são difíceis de serem encaradas, né? Situações e emoções difíceis de mexer, de se aprofundar, então precisa sim coragem, e precisa coragem para entregar, né, nas mãos de um profissional, mas que é uma pessoa, num primeiro momento, desconhecida, todas essas emoções, todos esses pensamentos tão íntimos que às vezes a gente não compartilha nem com as pessoas da nossa rede, né, nem com amigos e nem familiares. Então, assim, é a coragem de se abrir para uma pessoa desconhecida, que sim, é um profissional habilitado e capacitado, mas é um estranho num primeiro momento. Né? Então, de fraco, não tem nada. A pessoa que procura psicoterapia, ela é muito corajosa, né? De se deparar com as suas vulnerabilidades e ter a coragem de enfrentar e de mexer nisto. Então, na sequência disso, quem é que se beneficia de psicoterapia? E aqui, assim, a gente procurou trazer 4 grandes grupos de classificação. Então, o primeiro aspecto, diferentes fases do desenvolvimento. Crianças, adolescentes, adultos. Existem psicoterapeutas atualmente bastante voltados para a terceira idade, a questão toda do etarismo, que tem se falado tanto. Então, as fases de desenvolvimento, elas têm características, elas têm peculiaridades. A gente falava um pouco antes aqui a respeito das questões da adolescência. Elas têm, cada fase de desenvolvimento tem efervescências. Ou para a pessoa que está vivendo a fase, ou para quem está em volta. Às vezes, um motivo frequente de busca de terapia é ter um filho adolescente dentro de casa. Então, eu não estou vivendo a minha adolescência, mas o meu filho adolescente demanda que eu
gera em mim uma demanda de psicoterapia. Então, fases de desenvolvimento diferentes, sim, podem ser atendidas por psicoterapia. E aqui, de novo, complementando o que a Laura estava trazendo, esvaziando essa ideia de que precisa ter algum sintoma, de que precisa ter alguma doença, algum transtorno. Objetivos muito variados. As pessoas, às vezes, buscam terapia por questões bem focais, por um momento de vida que eu quero resolver isso, uma questão no meu trabalho, a questão com a família, com o meu companheiro, a minha esposa, um filho, às vezes algum projeto de vida que eu estou empacando e não sei como dar conta, eu posso reconhecer em mim características de procrastinação, por exemplo, e querer trabalhar pontualmente sobre isso. Pode ser, eu quero repensar minha vida, eu tenho vontade de me autoconhecer, eu tenho curiosidade pelo tema, eu acho interessante ler sobre isso. A psicanálise, na sua origem, há 100 anos atrás, estabeleceu um procedimento que se chama análise didática, que era as pessoas em formação analítica poderem conduzir análises, então se submetiam a análises com profissionais, com analistas, e aquilo tinha um aspecto didático, um pouco eu vivendo a prática, eu aprendo com a prática. E esse, frequentemente, é um objetivo de pessoas que procuram terapia. Eu quero me entender, eu quero entender essa ciência que eu acho tão interessante, tão rica, se escuta isso nos consultórios. Um terceiro aspecto, de novo em cima do que a Laura falou, diversas condições de saúde mental. Psicoterapia, ela pode ser porque eu não tenho nenhum sinal ou sintoma, mas eu tenho vontade, curiosidade, desejo, eu quero entender, eu quero me entender, eu quero me aproximar desse arcabouço técnico-científico. A pessoa pode ter uma doença mental que não, um transtorno de personalidade, um transtorno de comportamento, que não justifique o uso de medicação e pode sim buscar psicoterapia sem nenhum tipo de medicação. E muitas vezes psicoterapia em casos de doenças mais agudas, com muitos sinais e sintomas e que necessitam de tratamento farmacológico, as psicoterapias podem funcionar como apoio, como suporte, como dois procedimentos complementares, um farmacológico e um psicoterapêutico. Também ela pode ser na sua estrutura, e assim, do jeito que é composto esse setting, ela pode ser individual ou pode ser sistêmica. Quando nós falamos individual, é a figura clássica, aquela de uma pessoa com o seu psicoterapeuta, pode ser sistêmica de casal, pode ser sistêmica de família, e tem diferentes arranjos, e daí o profissional vai então trabalhar sobre esse sistema que está sendo apresentado para ele. Então, assim, ela pode servir para muitos fins, para estruturas muito diferentes. Esse slide aqui, então, eu trago nessa imagenzinha, objetivos, pautas. O que são pautas de psicoterapia? Puxa, uma infinidade de coisas, muito além desses balõezinhos. E cada uma delas pode render anos de terapia, pode render uma sessão bem conduzida, depende da demanda daquele tema, daquela pauta para cada pessoa. Então, quando que se busca psicoterapia? Assim, do que se trata em psicoterapia? De tudo que se quiser apresentar para aquela pessoa, para aquele profissional. Muitas vezes, quando a gente pergunta, assim, essa pergunta, quando buscar, ela serve muito para a gente pensar os motivos que as pessoas apresentam quando começam a terapia. É muito comum a pessoa sentar e dizer, eu vim me tratar por isso, eu quero fazer psicoterapia por isso. O que a gente acaba percebendo, e a pessoa naquele momento que entrega esse objetivo, este é o meu motivo. Muitas vezes, ao longo do tempo, ao longo da segunda ou terceira sessão, esse motivo ele se desfaz e outros vão se apresentando. Muitas vezes, pessoas que estendem mais prolongadamente em psicoterapia, dizem, puxa, tinha esse motivo e resolvi, ou então não resolvi, achei que não é tão importante, porque agora tem esse outro que se apresentou para mim, então esse é prioritário, e muitas vezes os motivos eles vão se alternando ao longo do tratamento. Em algum momento da vida tem uma questão que é mais crucial, então é aquela, parece que sustenta muito mais a demanda, em outros momentos isso muda também. E quando que é uma necessidade? Então, assim, a gente pode buscar para muitos motivos, por muitas situações de vidas, em muitos contextos, por motivos relacionados ou não à doença. Mas quando que é uma necessidade? O que tem que servir para nós como sinal de alerta?
O que é um disparo de que, opa, agora não se trata mais de, vai ser bom para mim, agora é uma necessidade para mim. O primeiro deles, a gente sempre costuma dizer, quando aquelas questões, aquela temática, ela começa a interferir demais na vida ou no dia a dia. Quando aquilo começa a me paralisar, ou quando eu começo a alterar rotinas, aquilo começa a comprometer meus relacionamentos, meu trabalho, meus estudos. Tem esferas da minha vida que começam a ser prejudicadas, a sofrer danos por causa de interferências desses temas. Então, esse é o primeiro ponto, esse tem que ser o nosso primeiro sinal de alerta. Um segundo, quando eu tentei várias coisas, eu tentei meditação, como a Laura trazia antes, eu tentei alguma prática integrativa, eu tentei conversar com os amigos, eu tentei pensar sobre, e não funcionou. As estratégias que eu lancei mão, eu esgotei. As opções que me pareciam disponíveis, eu esgotei. Então, eu tenho que passar para um outro plano, um outro tipo de suporte. Quando as pessoas próximas a gente, família, amigos, colegas, começam a se preocupar ou sinalizam sobre isso, é sempre interessante a gente parar a ouvir. Quando isso transbordou da gente, saiu de mim e dos meus afetos, das minhas preocupações, das coisas que eu estou pensando e que ocupam a minha cabeça, mas quando aquilo começa a ser transparente, a ser visível para o outro que está ali, para o outro que está preocupado comigo. Esse também tem que ser um sinal de alerta. E por último, mas não absolutamente não menos importante, a gente lança a mão de muitos mecanismos. O tempo todo a gente lança a mão na vida, muito saudavelmente, de mecanismos para que a gente se defenda das situações de vida, dos problemas, dos percalços. E eles são necessários, a gente faz isso o tempo todo. Quando nós começamos a usar mecanismos que são disfuncionais ou que são perigosos, quando a gente começa a usar mecanismos para manejar aquele problema que não são bons, tem alguma coisa que tem que me servir de alerta. Um exemplo clássico, álcool, ou qualquer outra substância, mas quando, para ficar bem, para me sentir confortável comigo, naquele momento, eu só consigo chegar nesse estado melhor se eu preciso beber, isso tem que me parar e me dizer alguma coisa. O quanto esse meu estado anterior não está bom, que eu preciso de uma substância para requalificá-lo. Isso tem que servir de alerta. E aí a gente traz, então, um outro mito, né? Quando a gente for procurar um profissional. Se o psicólogo não passou pela mesma situação que eu, ele não poderá me compreender e me auxiliar. Então, é comum a gente ouvir, mas esse psicólogo não é pai, ele não vai saber entender o que eu estou passando. Ou, essa psicóloga nunca trabalhou numa grande empresa, ela não entende o mundo corporativo, não vai saber me ajudar. Essa psicóloga é casada, eu estou me divorciando pela segunda vez, não vai conseguir também me auxiliar, não vai me entender, não vai saber me orientar. Então, isso é um mito, porque o psicólogo, ele é um profissional treinado, que possui ferramentas teóricas e técnicas para compreender as diferentes situações e realidades. E da mesma forma, né, que o psicólogo não precisa ter passado por uma situação, ou não precisa vivenciar uma situação semelhante para conseguir ajudar as pessoas, a gente pode pensar em outros profissionais, né? Então, um médico cardiologista, ele não precisa ter tido um problema no coração para entender qual é a melhor técnica, o melhor procedimento para ajudar o seu paciente. Ou uma nutricionista, ela também não precisa ter uma disfunção alimentar, uma compulsão, para saber o que funciona melhor para determinado paciente. E, por outro lado, mesmo que o profissional tenha ou já tenha vivido uma situação parecida, isso não quer dizer que ele vai conseguir atender melhor o paciente, porque cada experiência é única. Então, assim, a minha maternidade, eu vivo de um jeito diferente do que a maternidade que a minha paciente vive, né? A minha relação com meus pais, eu vivo de um jeito diferente do que a paciente A, do que o paciente B. Então, o foco das intervenções, ele sempre vai estar baseado na experiência de cada pessoa. O psicólogo, ele vai lançar a mão, então, das técnicas e das ferramentas que ele já possui
do seu treinamento, né, da sua experiência, dos seus estudos, para poder compreender o que aquele paciente, então, está vivenciando e lançar mão do que ele tem de melhor dentro disso para oferecer para o tratamento. Aqui um outro mito, então, de que psicólogo só fica escutando e conversando, e que isso, então, eu posso fazer com amigos. Os amigos, conversar com os amigos é terapêutico, né? Não é psicoterapia, mas é terapêutico, porque produz, sim, uma sensação de bem-estar, a gente consegue compartilhar, a gente consegue dividir, saber que tem pessoas da nossa rede com quem a gente pode contar, e isso é muito importante. Só que é diferente, né, do que a gente faz dentro da psicoterapia. A psicoterapia, ela não é uma conversa aleatória, né? Então, ali a gente tem um profissional treinado para desenvolver um diálogo intencional, fazendo perguntas e colocações que instiguem o paciente à reflexão sobre as questões que o levam à terapia. Então, a gente fala que o psicoterapeuta, ele tem que ser um perguntador muito bom, né? Ele tem que saber o que ele quer com as colocações e com as perguntas que ele faz. E sempre partindo do ponto de vista do paciente, o que é diferente de um amigo ou de um familiar que vai dar conselhos, que vai tentar orientar, que vai ajudar a pensar em soluções, muitas vezes baseado na experiência dele, nos valores dele, né, naquilo que ele acredita ser o melhor. O psicoterapeuta, ele parte do ponto de vista do paciente. Ele é muito mais do que um solucionador de problemas, apesar de ajudar, né, também a solucionar os problemas. O ambiente, né, como a Ana falou, o setting terapêutico, ele é um ambiente diferente do ambiente familiar, do ambiente que eu estou numa conversa com um amigo. Ele tem uma estrutura, né, ele tem uma lógica, ele tem um processo, ele tem que ser um ambiente acolhedor, de empatia, um ambiente sem julgamento, em que a pessoa se sinta à vontade para se expressar, saber que ali vai estar sendo acolhido e aceito, né, em todas as suas formas de expressão, não vai ter um julgamento, não vai ter crítica, e vai ter uma orientação em cima daquilo que é importante para o paciente, da vivência dele, do ponto de vista da história dele, das experiências dele, não da minha, né, Laura, como pessoa. E aqui a gente só para... Tem a brincadeira clássica de conversa de bar, né? Então o Homer se encarrega aqui de nos trazer um bom exemplo. Em cima disso que a Laura estava trazendo, tem uma diferença que é muito cara para a psicanálise, do que é o que é a diferença entre ouvir e escutar. E o quanto o profissional para quem se entrega esses conteúdos mentais, esses conteúdos psíquicos, faz o que a gente chama de escuta qualificada. Ele não é qualquer pessoa ali a escutar. Ele tem capacidades para as quais ele foi treinado, então, para poder escutar aquilo. Muitas vezes ele é também um interlocutor qualificado. A gente sabe, e a gente fez questão de trazer aqui essa diferença, porque muitas vezes tem profissionais que são mais calados, que interagem menos e mais escutam, e outras vezes profissionais que são de fato interlocutores, além de muxoxos ou algumas expressões, sim, esse profissional é um interlocutor, também um interlocutor qualificado, apresenta coisas, dialoga, pode contrapor de um jeito mais rico, e sim, baseado nas questões do treinamento. Um outro mito, então, relacionado, né, a isso, a pessoa do psicoterapeuta. Fui uma vez ao psicólogo e não gostei. Penso que a psicoterapia não poderá me ajudar. Então, assim como existem diferentes profissionais, diferentes médicos, diferentes professores de matemática, né, diferentes advogados, os psicólogos também. Então, existem estilos pessoais, né, diferenças de abordagem teórica, diferenças de formação, de treinamento, de experiência. Então, a ida, né, uma vez a uma experiência de psicoterapia e que essa vez não tenha sido satisfatória, a pessoa não gostou, não se sentiu bem,
não teve afinidade com aquela pessoa, não deu match, né? Isso não quer dizer que procurando, então, uma outra pessoa, procurando um outro profissional, ele não vai se sentir atendido, acolhido, entendido. Então, é importante a gente saber que existem diferentes profissionais com diferentes estilos, e se uma vez eu não me sentir à vontade, não quer dizer que isso não sirva, que isso não é para mim, que não vai funcionar para mim e que eu, de fato, não gosto, né? A psicoterapia não é algo que eu possa lançar mão para me ajudar. E aí, a gente trouxe um videozinho para exemplificar e trazer um pouco de humor. Eu não aguento psicólogo que fica mudo olhando pra tua cara. Eu gosto de psicólogo que fala, que se mete. Esse psicólogo pra mim que é bom, que dá opinião, entendeu? Aquele que fica meio enigmático me irrita, entendeu? Fica uma carinha pra você, uma carinha tipo assim, eu já saquei de uma coisa de você que você ainda não sacou ainda, entendeu? Então tá dando um soco na cara desse psicólogo. Então, assim, a gente trouxe para brincar um pouco, né? E que tem muito a ver, assim, com o meu jeito de ser, com o jeito que eu gosto de me relacionar com as pessoas. Então, eu preciso também, na hora de escolher um psicoterapeuta, alguém que eu me sinta à vontade, né? Eu não preciso cair numa sala de psicoterapia e achar que tem que ser aquilo, se eu não estou me sentindo bem, se eu não estou me sentindo acolhido, se o jeito daquele terapeuta não bateu com o meu jeito. A gente tem todo o direito de buscar outras pessoas até que a gente, né, dê o match, que a gente diz. E até tem acho que é uma imagem, Ana, que a gente fala um pouco sobre isso, assim, né, que a gente também tem que escolher o psicoterapeuta. E às vezes, por isso que a gente quis trazer a brincadeira, assim, às vezes o santo não bate. Às vezes é muito difícil pensar um motivo, depois de uma sessão, puxa, eu não gostei por causa disso, eu entendi que o jeito dele assim tem a ver com a minha resistência a falar de tal coisa, então eu já preferi sair fora. A gente não tem como saber. Muitas vezes, em terapia, depois de algum tempo, a pessoa vai dizer, puxa, agora eu entendi por que uma vez eu fui naquela pessoa e não gostei, e depois da primeira sessão abandonei. Ou depois de um mês eu abandonei. Muitas vezes, a sensação que fica é essa, o santo não bateu. Vale muito menos a pena, naquele momento, a gente tentar entender por que o santo não bateu, do que, bom, espera aí, deixa eu tentar achar alguém que possa me servir. A gente tem que tomar cuidado também que muitas vezes, não gostei. Pode estar a serviço da nossa resistência também. Não tem profissional para mim. Todos parecem inadequados, todos parecem muito taciturnos, todos parecem... tem muitos motivos, assim, para abandonar tratamento que podem estar relacionados à nossa resistência. Então, às vezes, poder experimentar um profissional, buscar outro, puxa, não gostei, então busco outro, e vejo se me sinto mais confortável. E é isso, os estilos, né? Os estilos diferentes, porque às vezes a Ana estava falando, esse é muito taciturno, é muito calado, não gostei. Por outro lado, esse fala muito, fala demais, tá? Eu não consigo falar porque é só ele que fala. Então, é muito do estilo do profissional e daquilo que a gente se sente bem também, né? Então, acho que é importante a gente pensar o que é meu, da minha resistência em estar buscando esse processo de terapia e o que é realmente de achar um profissional que case com aquilo que a gente entende que nos acolhe mais, né? Então, porque é um espaço em que a gente precisa se sentir acolhido, precisa se sentir à vontade. E a psicanálise vai dar um nome para isso, que talvez algumas pessoas já conheçam, que é transferência. A gente chama de transferência ou transferência de trabalho. Essa relação onde, com aquela determinada pessoa, eu consigo formar uma relação de transferência o suficiente para compartilhar com ela essas coisas que eu estou trazendo, que me são tão caras, e poder entregar isso. E as relações de transferência, elas se estabelecem com um profissional e não com outro. Algumas vertentes da psicanálise chamam de contra-transferência a relação do terapeuta com o seu paciente. Outras vertentes chamam de transferência as duas vias, assim, só a título de curiosidade. Mas isso é o que está por trás, assim, relações consistentes de transferência são necessárias, são fundamentais para um bom
andamento de um processo psicoterapêutico. E aí, falando um pouco de como funciona, né, o processo, primeiro é um processo que tem que ser colaborativo, né? O profissional, o psicoterapeuta, ele não faz o seu trabalho sozinho. Ele precisa, sim, que o paciente esteja de verdade envolvido. Ele precisa que o paciente tenha demanda, que ele esteja engajado nesse processo. Então, às vezes, acontece de chegar uma pessoa, um paciente no consultório, dizendo, eu vim porque a minha mulher que disse que eu tinha que fazer terapia, senão a gente ia se separar, por isso que eu tô aqui. Tá bem, mas e tu? Tu tem demanda, né? Tu entende que isso vai ser importante? Tu também acredita que esse processo serve para ti? Se a pessoa tá resistente, não quer fazer terapia, não entende que vai ter algum benefício, não está disposta e não se engaja nesse processo, a terapia não acontece, né? Então, quando a gente fala, inclusive, de processos, assim, de ordenamento compulsório, né, para terapia, a gente tem que ter esse cuidado de que, se não for feita uma sensibilização nessa pessoa, para que ela, de fato, se engaje no tratamento, o psicoterapeuta não vai fazer um trabalho sozinho, né? Não é mágica. O terapeuta não vai sentar ali e magicamente conseguir resolver ou ajudar aquela pessoa a pensar sobre as suas questões, sobre o que está acontecendo. Então, a gente fala disso, que é uma díade, né? No caso de duas pessoas, e que isso precisa funcionar de forma colaborativa. E até exemplificando em relação a medidas, por exemplo, medidas protetivas do Conselho Tutelar, vamos puxar praticamente assim para a realidade do Ministério Público em várias instâncias, ou então recomendações, orientações de atendimento, que a pessoa precise se submeter a algum tipo de atendimento. A eficácia disso fica absolutamente limitada a aquela pessoa, em algum momento, poder ela dizer, tá, o juiz determinou, mas agora, passado X tempo, eu entendo que sim, vai valer a pena. E aí acontece a coisa, antes disso não. Se a gente ficar com o conselheiro tutelar mandou, foi uma determinação judicial, e se isso se sustentar no tempo, não acontece. A questão do sigilo, sim, ela tá presente. Importante, a gente tem duas situações de romper sigilo. Uma delas é risco a si, a outra é risco a outro. Quando é identificado no espaço terapêutico qualquer uma dessas duas situações, que a pessoa possa vir a se colocar em risco ou colocar em risco outras pessoas, essa é a hora da ruptura do sigilo. E um profissional isento, como a gente tinha falado antes, o quanto não é neutro, porque nós não somos, cada um de nós com as nossas histórias, as nossas ideias, as nossas impressões sobre as coisas, somos pessoas ali também, mas treinadas para estarmos naquela situação o quanto mais isentas possível. Frequência e tempo de duração rende muita conversa. Tem algumas, assim, a psicanálise mais ortodoxa estabelece em torno de 2 a 3 vezes, eventualmente 4 vezes na semana. Psicoterapias de orientação analítica trabalham frequentemente, como uma vez por semana. As terapias cognitivo-comportamentais, a princípio, se a gente for parar para pensar numa frequência média, hoje em dia, na nossa realidade, não lá nos primórdios da psicanálise, que era possível dispor de 4 horários na semana, uma vez por semana é a frequência habitual. Tempo de duração é absolutamente relativo, depende da escola, da prática, do motivo que a pessoa está apresentando ali para buscar o tratamento. E o tempo de duração da consulta, isso também é outra questão, porque eu escutei agora, talvez há uns 15, 20 dias, mas lacanianos não trabalham com tempo lógico? Então, tempo lógico é aquela sessão que é interrompida abruptamente, por alguma questão que o paciente traga, e o terapeuta diz, bom, encerramos por hoje. E isso pode ter acontecido 15 minutos depois da pessoa ter deitado no divã ou sentado na poltrona. Então, isso também acontece, existem profissionais que trabalham com tempo lógico dentro de algumas escolas, outros não, mas até isso tem que ser discutido na arrancada, quando se contrata psicologicamente aquele procedimento, aquela prática que vai se estabelecer entre o profissional e o paciente.
diferenças. E aqui a gente colocou, então, as principais abordagens, né? Na verdade, existem mais, mas essas aqui acho que são as que hoje são as que mais se vê, né? Então, a gente tem ali dentro da psicanálise, e mesmo dentro dessas abordagens, né, existem várias vertentes. Então, a própria psicanálise tem várias vertentes da psicanálise, tem a análise, que é diferente da psicoterapia de orientação analítica. A psicanálise, ela tem essa estrutura mais arraigada na sua raiz, nas suas origens, lá com Freud, e a análise seria esse processo, ou psicanálise, ou análise seria esse processo que tem um tempo de duração, que tem alguns regramentos, uma frequência semanal maior, frequentemente, algumas relações pré-estabelecidas entre o paciente e o analista. E a grande vertente hoje em dia, que são as psicoterapias de orientação analítica, elas são um apinhado de todo o arcabouço psicanalítico até então, as várias correntes, Melanie Klein, Lacan, as correntes lacanianas, Freud sempre na sua origem, Jung, alguns profissionais trabalham com Jung, e esse somatório, ou mais uma escola, ou mais outra, pode determinar o estilo do profissional. E aí depois temos essas outras abordagens, né, também então a abordagem humanista, que tem a Gestalt, a abordagem centrada na pessoa, as TCCs, que a gente chama, então, as terapias cognitivo-comportamentais, que também, dentro das TCCs, existem outras vertentes, e atualmente a que tem surgido fortemente, assim, é a terapia dos esquemas, e a terapia sistêmica, então, que é mais voltada para atendimento de grupos, assim, né, casais e famílias, que trabalham, então, com a relação, né, o paciente passa a ser as relações que se estabelecem naquele núcleo. O que a gente, então, tinha preparado para trazer hoje era isso. Ficamos à disposição de perguntas. Fizemos um apanhado geral, assim, foi, como a doutora Marta disse, muito mais uma provocação para trazer o assunto e para apresentar algumas coisas, até essa opção por um pouco trazer os mitos e dentro deles ir desconstruindo algumas coisas e apresentando outras, foi uma estratégia para a gente poder brincar um pouco aqui com o tema. Bom, eu particularmente achei muito rica a exposição, muito objetiva, a forma como vocês trouxeram foi excelente, assim, porque foi bem desconstruindo os diversos mitos, ou alguns dos mitos que existem em torno da terapia, da psicoterapia, o que é as diferenças, o alerta importantíssimo, né, sobre as terapias ditas alternativas ou outros tipos de terapia, né, e a sua diferença. Se algum das pessoas que estão, dos colegas que estão nos assistindo, quiserem encaminhar alguma pergunta, como foi referido, alguém levantou a mão durante a exclamação, mas eu gostaria de... Tem um mito que eu vejo bem recorrente, assim, sempre ouvi, né, sobre a questão da psiquiatria e da psicologia, do psiquiatra e do psicólogo, porque muitas vezes, assim, alguém diz assim, tu tá com um problema, vai procurar um psiquiatra, né? Então, eu sei que isso também é um assunto que dá muita, como todos os abordados aqui, né, todos os aspectos abordados aqui, mas essa é uma confusão muito frequente que ocorre, né? Então, eu gostaria que vocês, se pudessem, esclarecessem um pouco esse mito, né, entre o psicólogo e o psiquiatra. Bom, a psiquiatria, ela é focada nos transtornos mentais e de comportamento. Então, o cerne, o núcleo de trabalho da psiquiatria vai ser em cima de uma doença pré-estabelecida e que a pessoa, então, se apresenta para tratamento. Alguns psiquiatras têm formações analíticas, alguns psiquiatras têm formações como psicoterapeutas e também trabalham psicoterapeuticamente. Frequentemente, a abordagem psiquiátrica, ela é medicamentosa ou a medicação, em algum momento, pode ser lançada como alternativa.
profissionais que trabalham com psicoterapia podem dispor da opção de farmacoterapia, mais ou menos, dependendo do seu estilo, dependendo da sua técnica, mas a psiquiatria vai trabalhar, vai se debruçar muito mais sobre doenças mentais. O que não quer dizer que uma pessoa que busque um atendimento psiquiátrico para fazer psicoterapia tenha alguma doença mental, não é essa a questão. Nós não precisamos tornar as coisas estanques. Bom, se buscou um psiquiatra é porque tem uma doença mental. Se buscou um psicólogo é porque tem problemas de vida, questões a se tratar. Como se um fosse mais ou menos doente? Não necessariamente. Não necessariamente. Em alguns casos, em psicoterapia, ao longo de um tratamento, aquela pessoa pode demandar um atendimento farmacoterapêutico. Então, sim, o psicoterapeuta identifica isso, encaminha para um conhecido, um colega psiquiatra, que então vai poder atender pontualmente aquela questão que demande medicação. Isso, é isso que eu ia falar. Então, muitas vezes o trabalho é feito em conjunto, né? Inclusive, a psicoterapia é feita com o psicólogo e a questão da medicação, do tratamento, então, farmacológico, é feito com o psiquiatra. E aí eles trabalham em conjunto. E a gente até, quando estava montando a apresentação, a gente chegou a falar sobre isso, né? Mas é isso, é tanta coisa, a gente, não, vamos falar então do nosso lugar aqui, né, de psicólogo, e se surgir a questão, a gente aborda. Mas o que a Ana explicou não, tá. É uma confusão habitual, e também é uma confusão, mas também tem preconceitos. Como se, tem dois tipos de preconceito. Um se a pessoa é mais doente, então tem que buscar um psiquiatra, ou então assim, não, mas os psicólogos saberiam menos. Na verdade, a psicologia é uma formação de 5 anos, estudando exclusivamente o funcionamento mental. E essa é a grande diferença também. Sim. Não, muito esclarecedor. Até um colega, o Eliandro, disse que ia perguntar exatamente isso. O Rômulo Granzotto perguntou como ficam as abordagens mais regradas agora com a normalização, né, a normatização do ambiente virtual nas terapias, né, que com a pandemia, inclusive, era vedada, né, pelo Conselho de Psicologia e agora está consagrado. Né? O questionamento é como ficam as abordagens mais regradas. Sim, a pandemia lançou a todos, e aqueles momentos iniciais, aquele primeiro, segundo mês, foi de efervescência de saúde mental para todos nós. Se nós lembrarmos março, abril de 2020, então coisas muito rapidamente aconteceram. O Conselho de Psicologia, inclusive, o Conselho Federal rapidamente se manifestou, e elas viraram práticas regulares. Elas são bastante interessantes. Naquele momento de isolamento social, foi o que viabilizou que os atendimentos continuassem, que atendimentos que não acontecia se iniciassem, e foi fundamental. Claro, abordagens que são a psicanálise, em termos mais ortodoxos, como ela é estruturada pela sociedade psicanalítica, ela acaba demandando um setting mais contextualizado, mais adequado, que é o espaço de consultório, mas sim, isso aconteceu muito ao longo da pandemia, segue acontecendo, e acho que é alguma coisa que veio para ficar, mesmo com orientações mais regradas. E já tem estudos, né, comprovando a eficácia das terapias online, então, né, comprovando que tem o mesmo benefício do que terapia feita na forma como a gente sempre conheceu, né, presencial. E é isso, acho que oportunizou também o acesso a outras pessoas, né, tem pessoas de fora do país fazendo terapia agora com profissionais aqui do Brasil online, porque se sentem mais à vontade, por mais que dominem a língua de onde morem, né, é uma cultura diferente, é um entendimento diferente. Então, o online veio também ajudar e favorecer com que pessoas de fora da sua cidade, fora do seu estado e do seu país, também possam ter acesso, né, à psicoterapia.
Tá ótimo. Só mais uma pergunta, então, porque nós até já passamos o nosso horário, mas o Eliano fez uma pergunta importante aqui sobre os antidepressivos, né, que muitos tomam para se fortalecer e se isso seria válido. Então, como mencionei ali no início, a questão do aumento dos casos de depressão, né, especialmente aqui no estado, no contexto, considerando o contexto nacional. Então, acho que é interessante essa pergunta, esse questionamento. A gente falou sobre isso ontem, né? O quanto também, inclusive algumas medicações psiquiátricas, elas são trends, elas são modismos. Então, a gente já teve algum momento da fluoxetina. Quem não tem hoje no seu celular um adesivinho de um cachorrinho com Rivotril, assim, ou uma oferta de Rivotril? E aí eu quero, assim, de fato, tem uma questão da cultura, da sociedade, de nós normatizarmos essas coisas. Como se a pessoa está nervosa, toma um todinho, que é um todinho de Rivotril. A gente brinca com isso, mas a gente brinca perigosamente com isso. A gente sabe que tem algumas medicações psiquiátricas, elas são prescritas com restrições, elas têm que ser muito bem colocadas numa certa situação, para uma certa pessoa, elas têm restrições importantes, efeitos colaterais, elas são medicações de uso controlado. Mas o quanto a gente sabe que esse uso frequentemente é feito de uma forma muito indiscriminada, sem prescrição, os antidepressivos, a gente sabe que tem muitas pessoas que usam medicações psiquiátricas para ficarem mais ativas, para estudarem melhor, para trabalharem melhor. Puxa, eu estou cansada, trabalhei o dia inteiro, mas eu tenho que terminar isso até às 5 da manhã, então a minha única alternativa é lançar mão de uma pílulazinha mágica. Faz efeito naquelas 5 horas? É claro que faz, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E o quanto, de certa forma, a nossa cultura normaliza esse tipo de coisa. E, claro, se parando para pensar a questão toda da psicoterapia, o quanto muitas vezes escolher um profissional e se dispor a um tratamento que vai se estender, que vai me demandar e que eu vou remoer e remexer coisas que eu não quero, me dá aqui um antidepressivo que vai resolver e me deixa quieto que o resto eu vou vivendo. Isso é uma opção, é um estilo pessoal também. A gente não pode negar. E assim, né, é válido sim, desde que bem prescrito, né, indicado por um profissional, por um psiquiatra que avaliou a situação, que acompanha essa pessoa, e que às vezes é um tratamento complementar, né? Então, assim, a medicação antidepressiva, ela vai ajudar no sintoma. Mas o que está por trás disso, né? O que está mantendo esse sintoma? O que está causando? Por que essa pessoa agora desenvolveu depressão? Então, isso tem que poder ser tratado em outro espaço, né? Então, a medicação, ela é válida, sim, quando bem indicada, bem, né, prescrita por um profissional, e paralelo a isso, né, de poder avaliar o que está causando essa depressão, se está precisando também de um outro tipo de suporte. Eu recebi aqui, eu tinha dito que era a última pergunta, mas eu recebi aqui pelo WhatsApp de uma pessoa conhecida, mais uma pergunta assim, sobre o custo, que também tem uma questão, muitos não buscam a psicoterapia porque dizem que é muito cara, né? O acompanhamento psicoterápico é muito caro. Então, acho que valeria um esclarecimento sobre isso. Existe, o Conselho Federal de Psicologia, ele estabelece até uma tabela, né, assim, de valores, onde os profissionais podem se guiar por ali, valor mínimo, valor médio. E está disponível no site. Então, assim, existem profissionais particulares cobrando, então, desde o valor mínimo até o valor que entender que vale o seu trabalho. E, paralelo a isso, existem, então, clínicas, né, clínicas escola, várias, que oferecem um atendimento, algumas gratuito, com um número X de vagas, outras de acordo com a renda da pessoa, então, eles compõem um valor que a pessoa consiga pagar. Existem alguns convênios, né, que cobrem, então, uma parte do valor da consulta. Então, existem outras maneiras de acessar também esses profissionais de uma forma mais acessível. Que não seja buscando um profissional particular. As clínicas escola que a Laura trouxe, existem clínicas das universidades,
a clínica da URGS, a clínica da PUC, o IPA, existem clínicas que são clínicas escola de centros de formação em psicanálise, em centros de formação em terapia cognitivo-comportamental, e nesse caso, a pessoa vai ser atendida não por um graduando, mas por alguém já formado, se ocupando de uma especialização, se ocupando de uma formação posterior. Não, muito importante isso, essa ponderação, esse esclarecimento. Esse é outro mito, foi uma ótima pergunta, doutora Ana. E acho que, na verdade, depois desses esclarecimentos todos, a pergunta, né, poderíamos colocar o título da nossa webconference como quem não precisa, né? Quase como quem não precisa. E a procura às psicoterapias, aos psicoterapeutas, aos profissionais registrados, especializados, né? E de acordo com o valor, então o custo realmente não é empecilho para ser iniciada uma psicoterapia com um profissional competente e adequado. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Agradeço demais a Ana Paula e a Laura, o convite da Marta, a equipe do CEAF, que deu um suporte muito bom para todos nós, nos deixou seguro para que esse encontro transcorresse muito bem. Acho que foi um sucesso, tínhamos uma sala lotada, e espero que a gente se encontre em outras oportunidades, em outros debates, porque, como referido antes, esse é um assunto que não se esgota. É verdade. Muito obrigada. Muito obrigada. Vou poder dividir um pouquinho aqui. Obrigada.